João 14, 12 diz assim. Vamos falar juntos, todos? Vamos falar nessa versão, né? Eu já ia ler aqui. Vamos lá. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Glória a Deus. Fala para quem está perto de você, Deus está aqui. Glória a Deus. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas maiores do que estas. Fará ainda coisas maiores do que estas. Ou ainda, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém, irmãos? Essa palavra que nós temos recebido de Deus é uma palavra que tem chacoalhado o nosso coração, sabe? Eu falei isso na outra mensagem. Ela tem mexido conosco no sentido de nos motivar, de nos incentivar a fazer a obra, a nos mexermos, a nos levantarmos, a pararmos de colocar desculpa, de pôr empecilho, de dizer eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Essa palavra tem incomodado o nosso coração, para que a gente faça alguma coisa que seja no mínimo parecida com as obras de Jesus. Como igreja de Cristo, nós vamos fazer o mínimo para pelo menos ser parecidos, até que o Senhor vá nos levantando a níveis mais profundos, nos levando a níveis mais profundos, nos levantando para uma posição mais de confiança, de certeza, de fé nas suas mãos. E o nome de Jesus vai ser glorificado na terra, por causa da igreja de Cristo se movendo como Jesus se movia. Então essa é uma palavra que tem assim realmente mexido com o nosso coração. Nós aprendemos que tudo é por fé, tudo acontece por fé. Sem fé nós não fazemos nada. Sem fé não podemos agradar a Deus. Aprendemos através desta palavra, vimos que nós temos que agir quando nós cremos. A fé leva a ação. Quem crê, faz. Amém? Então, tudo isso Deus está falando para que a gente comece a entender se nós vamos fazer coisas ainda maiores do que as que Jesus realizou. Nós precisamos entender que quem crê, faz. Quem está confiando em Deus, faz. Vimos que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de quem somos, de qual a nossa posição, qual o nosso status, qual o nosso nível intelectual, financeiro. Deus escolhe coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe a mim e escolhe você, para que esse mundo conheça a glória do Senhor, para que o reino do Senhor seja conhecido nessa terra. E Ele nos chama a isso. Aquele que crê, eu estou dizendo a verdade, vai fazer. O Senhor está nos chamando a esse ministério. Está te chamando para você reconhecer o chamado de Deus na sua vida. Mas a pergunta que fica no coração de todo mundo e que nos faz assim parar e pensar nessa palavra é: como fazer coisas maiores, obras ainda maiores, coisas ainda maiores do que as que Jesus fez, como eu? É tão sobrenatural que a nossa razãozinha, nossa mentalidade pequena, não consegue compreender como nós vamos fazer isso. Mas quando a gente lê esse texto de João, se você ler o capítulo de João 14, quem já leu o capítulo de João 14 este ano, depois que começou o tema? Quem já fez isso? Olá, hein, irmãos? Tem que estudar, não é? Temos que estudar a palavra de Deus.
Nós estamos falando de João 14, 12. Bom, e o resto do capítulo, do 1 ao 11, depois até o final, não me lembro quantos versículos tem, embora já tenha lido algumas vezes o capítulo inteiro este ano, vai até o 31. Esse capítulo e esse versículo estão dentro de um contexto. Qual era o contexto desta palavra? Jesus estava ensinando, e Jesus estava prometendo, Jesus estava conversando com os seus discípulos, com os seus seguidores, e fazendo uma promessa tremenda, espetacular, que nenhuma outra promessa de Deus se compara. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Jesus estava falando sobre o outro Consolador. Jesus fala no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus estava falando de uma pessoa maravilhosa, irmãos. É tão bom falar do Espírito Santo. É tão gostoso, é uma palavra que não tem fim. É como falar de Deus Pai, é como falar de Jesus Cristo Filho. Nós falamos do Espírito. É o amigo, é o consolador, é o conselheiro, é o ajudador, é aquele que nos guia à verdade, é aquele que nos convence do pecado. O Espírito Santo é aquele que abre a nossa mente e nos convence de Jesus Cristo, da salvação. É maravilhoso. Ele nos avisa do perigo. O Espírito Santo nos convence de que quem nós somos e quem podemos ser em Cristo. É maravilhoso falar do Espírito Santo. E Jesus estava falando para os discípulos, eu vou enviar a vocês um outro Consolador. Sabe, irmãos, a única maneira, presta atenção, o único jeito de nós acreditarmos nesta palavra, que nós faremos as obras de Jesus e coisas ainda maiores, é se nós entendermos que Jesus enviou o seu Espírito Santo, e é que em Espírito, pelo Espírito, através do Espírito, sujeitos ao Espírito, é que nós podemos fazer alguma coisa. Se não for assim, não vai, irmãos. A gente pode fazer muita coisa boa, bonita, bem feita, bem elaborada, e que ainda assim não é a vontade de Deus. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com a nossa mentalidade, com o jeito que a gente acha que é bom fazer as coisas. Mas para fazer as obras de Jesus e coisas ainda maiores, não dá para ser do meu jeito, do meu gosto, da minha maneira, com o meu intelecto, com todos os meus dotes. Não dá. Só através do Espírito Santo de Deus. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, eu recebi o Espírito Santo do meu Pai. E agora o mesmo Espírito que me fez realizar estas obras, vai fazer vocês realizarem as mesmas obras. Jesus está dizendo, eu digo a verdade. Se você estiver cheio do Espírito Santo, Jesus está dizendo, é verdade. Se você estiver cheio do Espírito Santo, eu vou te usar para fazer coisas que você nem imagina. Jesus saiu das águas do batismo e veio sobre ele o Espírito Santo. E enquanto Jesus esteve com os discípulos aqui, o primeiro Consolador, o primeiro conselheiro, Jesus, enquanto ele estava aqui, os discípulos curaram enfermos, expulsaram demônios, voltavam contentes falando para Jesus, Jesus, você nem sabe o que a gente fez.
Porque o Espírito estava quando Jesus estava aqui. E aí Jesus diz: agora eu vou para que ele venha, porque se eu não for, ele não virá. Porque quando Jesus vai, o outro Consolador, que ele fala no versículo 16, veio e a promessa se cumpriu. Irmãos, coisas tremendas começaram a acontecer a partir daquele dia. 50 dias haviam passado depois que Jesus morreu. E aqueles homens estavam reunidos. 120 homens. Poderiam ser muitos mais, mas talvez muitos não creram. 120 estavam reunidos, e naquele dia, o dia de Pentecostes, veio sobre eles o Espírito Santo e o poder de Deus. Irmãos, Deus começou a fazer maravilhas através daqueles discípulos. Aleijado começou a andar, morto ressuscitou, milhares se renderam a Jesus num só dia, numa só pregação. Coisas espetaculares Deus começou a fazer através daqueles homens, à medida que eles receberam e foram cheios do Espírito Santo. E sabe, essa ação do Espírito, esse mover do Espírito que veio sobre os discípulos, sobre os apóstolos, sobre aqueles 120, mostrou que essa dinâmica, que essa função do reino não parou e não vai parar. Aquele dia provou para todos nós de que o reino de Deus chegou e que ele continua fazendo diferença nas nossas vidas. A quantidade de pessoas para o mundo conhecido da época era tão pequena, mas o Evangelho chegou até nós. O Evangelho me conquistou, o reino me alcançou, a sua justiça e tudo mais ainda me foi acrescentado, porque é verdade o que Jesus falou. É só assim, irmãos, que nós podemos entender que essa palavra é verdade, é real. Você já se viu realizando as obras de Jesus? Você já olhou para você mesmo e parou e falou assim: espera, essa palavra é a verdade, eu tenho que fazer as obras de Jesus e tenho que fazer coisas ainda maiores. Você já parou e olhou? A gente para e olha para a gente e fala assim: não dá, é muito, mas acontece com todo aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Aconteceu com eles. Eles fizeram essa obra, porque a palavra do Senhor, o reino de Deus, o Espírito Santo, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20, diz assim: o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O reino de Deus não é só a gente falar, é fazer acontecer. Não consiste só em palavras, é o poder. Poder de Deus, não é o meu poder, não é o seu poder, mas é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É possível. Fala para quem está do seu lado: é possível. Fala com mais vontade, mais coragem, mais confiança. É possível. Deus vai te usar com poder. Deus vai te usar com poder. É possível.
real a necessidade e o agir do Espírito Santo é tão verdadeiro, irmãos, que nós vamos ver o que Jesus falou sobre o seu próprio ministério. Como Jesus encarou o seu chamado. A palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão perfeita, é tão santa, que Jesus agiu direitinho. Ele fez tudinho, para que a gente saiba fazer igual. Para que nós entendamos que funciona, que não é uma coisa que não é atingível, que não está ao nosso alcance, que não é possível para homens e mulheres que são seguidores de Jesus. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Tudo. Você já fez o tudo? Você já pensou no tudo? Você já alcançou tudo? Tudo é possível para quem crê nele, no seu poder, na sua palavra, na sua verdade, no seu sacrifício na cruz do Calvário, na sua ressurreição, no seu ensino, na sua sabedoria. É possível. E Jesus fala sobre o ministério dele assim, em Lucas 4, 18. Jesus diz assim, sobre ele mesmo, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para... E continua, só que eu quero falar só sobre isso hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para que a gente possa exercitar esse ministério de Jesus, nós temos que entender como ele encarou o seu ministério. Jesus vê tudo o que ele tem por fazer, vê tudo o que está na sua possibilidade de fazer, e aí ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para fazer maravilhas. Às vezes a gente olha tudo o que está por fazer, a gente vê milhões de perdidos. A gente olha, e não precisa olhar longe, só olhar do lado, que a gente já vai ver pessoas oprimidas, sofridas, pessoas carentes do amor, pessoas necessitadas de salvação. Não precisa olhar longe, não precisa de binóculo, irmãos, olha para o lado que você vai já achar um monte. E a gente pensa assim, bem, quanta coisa para fazer, quanto nós temos que agir, como nós temos que nos mexer como igreja. Mas a gente não olha para a gente olha para os outros, a gente olha para o corpo, como se nós não fôssemos o corpo. Nós olhamos para a mão do outro, onde a mão do outro alcança, mas a gente não vê aonde a nossa mão pode alcançar. Jesus está nos ensinando, e quando ele olha e ele chora por causa dos perdidos, ele chora por causa da condição humana. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para. O Senhor quer que nós entendamos essa realidade. O Espírito Santo de Deus, no dia que você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida e tem tanto por fazer. Tem tanto por fazer. E hoje, eu posso dizer, tão pouco tempo para fazer o que temos que fazer. Tão pouco tempo para realizarmos as obras de Jesus. Jesus começou o seu ministério em Nazaré.
onde ninguém acreditava muito, mas ele começou lá. E foi quando ele começou o seu ministério. No dia que ele foi dar o primeiro passo, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Nós precisamos nos encher do Espírito, irmãos. Nós precisamos querer mais do Espírito Santo. Nós precisamos querer mais dons, sim. Paulo diz: procure com zelo os melhores dons. Queira mais do Espírito Santo. Não diga: tá bom, eu não quero mais, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Nós precisamos ter esse transbordar do Espírito Santo para que nós possamos fazer tudo que está por fazer. Tanta gente que nós podemos alcançar. Tantas vidas que nós podemos fazer o que Jesus fez. Depois, numa próxima mensagem, nós vamos falar sobre o que é que Jesus realizou. Mas aqui nós estamos vendo como, com que autoridade, com que poder Jesus realizou o seu ministério. E para eu fazer, eu só posso estar no mesmo jeito, na mesma condição. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Deus Pai pode olhar para nós e dizer: esse é meu filho amado e eu vou usar. Ele me dá muita alegria porque ele está cheio do meu Espírito e ele faz a minha obra. Deus pode olhar para nós e falar isso, irmãos. Deus pode olhar para cada um de nós hoje, nos encher, soprar um fôlego novo de amor, de fidelidade com o Senhor, para que nós façamos a sua obra. Quando Jesus recebe o Espírito Santo e começa o seu ministério, não foi assim? Recebe o Espírito, depois ele vai para o deserto, fica lá 40 dias, é tentado, vence o inimigo, porque ele já está cheio do Espírito. E aí ele começa a exercitar o seu ministério. Jesus está dando um modelo para nós, irmãos. Então, vamos parar de falar para Deus que a gente não pode. Por favor, igreja. Os dias são difíceis, o tempo é curto. Vamos parar de falar: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Nós não temos mesmo. Aí eu lembrei daquela canção que diz assim: eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte, e mesmo eu caindo, Jesus me levanta. Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Então nós não podemos ser paralisados nem pela morte. Se nós morrermos hoje, nossos frutos têm que permanecer e têm que dar outros frutos, irmãos. Nós temos que viver assim. Não temos que ter medo. Temos que parar de olhar para a nossa estrutura, porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pó. E nós temos que parar de olhar para essa estrutura carnal, frágil, débil, suscetível a muitas coisas. Não adianta olhar para a nossa estrutura, nós temos que olhar para Ele. Ele é o modelo de tudo que a igreja de Cristo tem que fazer aqui na terra. Jesus Cristo se encheu do Espírito e fez a obra. Então Jesus está dizendo para este dia, para a sua igreja: encha-se do Espírito e faça a obra. Lá em Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Amém? Nós podemos ler esse texto na nossa pessoa. Hoje nós podemos dizer: como Deus ungiu a minha vida com Espírito Santo e poder,
Então eu vou andar por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus está comigo. É a palavra. Nós podemos viver, Jesus é só o modelo, para que nós continuemos a obra de Jesus Cristo. O texto diz assim, e uma coisa mexeu com o meu coração. Muitas, mas essa também. Diz assim: o Espírito do Senhor. Eu vou pular um pedaço do versículo. Diz assim, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Vamos pegar o começo e o fim, diz assim: o Espírito do Senhor me ungiu para. Está sobre mim, porque me ungiu para. Vamos suprimir essa parte e vamos dizer: o Espírito do Senhor me ungiu para. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Essa palavra aqui que Jesus usou, esse texto que Jesus citou, Jesus estava citando o profeta Isaías. Mas o profeta Isaías estava citando Jesus. Então Jesus pode se apropriar da palavra. 35 anos antes de Jesus, o profeta Isaías declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos, os oprimidos, os contritos de coração, abertura de prisão aos presos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia do juízo do nosso Deus. Não é? Quando Isaías fala, Isaías está falando sobre o Messias, não tem nada a ver com o seu próprio ministério, ele está citando Jesus. E Jesus cita Isaías tomando posse da palavra e dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está nos ensinando a tomar posse da palavra. Jesus está nos ensinando a aplicar a palavra na nossa vida. Ele diz: o que o profeta falou vai se cumprir na minha vida. E nós podemos dizer isso hoje. O que Jesus anunciou, o que a palavra de Deus anuncia para os dias da igreja na terra, vai se cumprir na nossa vida. Mas veja só, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor me ungiu para. Jesus está dizendo que a unção do Espírito vem sobre nós com um propósito. A unção do Espírito vem sobre a nossa vida, não é só para a gente ficar falando em línguas, glória a Deus, aleluia, as línguas nos edificam, e Paulo fala sobre isso, a língua edifica você mesmo. Glória a Deus que Deus nos deu esse privilégio. Mas a unção não vem sobre nós para isso só. A unção não vem sobre nós para que nós falamos: sou ungido do Senhor, ninguém toca no ungido do Senhor. Tem gente que usa a unção só para isso, para se esconder. A unção de Deus vem sobre nós com um propósito. A unção de Deus vem sobre nós para. Ela não simplesmente vem. Se você ficar pedindo unção aí, mas você não vai se pôr em ação, Deus não precisa derramar unção sobre você, nem sobre mim. Se nós clamamos pela unção do Espírito, é para que a gente se posicione e diga: pode me ungir, porque aí eu vou. Me unja para o que o Senhor quiser, me unja para falar, para pregar, para me humilhar, para me arrepender pela nação, me unja para libertar, curar, salvar, me unja para transformar, me unja, Senhor, porque eu vou. A unção tem um propósito, irmãos. A unção é para isso, é para nós vivermos a vida de Jesus. Não tem unção sem que tenha um propósito missionário na nossa vida. Porque Jesus nos unge, Deus nos unge para sermos como Jesus. A unção serve para isso. Não serve para eu ser o poderoso, serve para eu ser o humilde. Deus falou bem forte assim comigo. Deus não dá a sua unção para nos colocar em posições
superiores, mas para servir. Deus falou claro. Deus não dá a unção dele para ninguém para te dar título, cargo, posição. Deus nos dá a sua unção para servir. Então não adianta ter unção se não estiver servindo. E se você quer unção, é para servir. A unção vem para servirmos. A unção de Deus vem para que a gente faça a obra do Senhor. Se não for para edificar o corpo, salvar os perdidos, libertar os cativos, curar os enfermos, para que unção? Não é verdade? Basta ser salvo. A unção vem para que nós façamos a obra do Senhor. E nós precisamos desejar, em nome de Jesus, que haja sede, desejo, ânsia, súplica para mais do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque é muito fácil. O pastor Sérgio falou hoje, né? É muito fácil você pagar e dizer assim, olha, faz lá, hein? Faça direitinho. Deus não quer isso. Deus quer cada um de nós. Cada um. Não é para você falar dentro do seu coração, cada um de nós. Cheios da unção do Espírito para servir. Mas a gente sabe que o Espírito Santo é poder. A Bíblia fala. João Batista diz assim, eu vou batizar vocês com água. Mas aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno nem de amarrar, de colocar sandálias no pé, ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Fogo, poder, autoridade. Sem isso, irmãos, nós não vamos fazer nada. Nada a gente pode fazer. Lá em Mateus 3:11, nós lemos esse texto em que João Batista fala. E aí Jesus fala aos seus discípulos. Em Lucas 24:49. E depois ele reafirma isso em Atos 1:8. Jesus diz assim, eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Jesus disse, não vai se meter a besta, hein? Fica na cidade, até ser revestido do poder do alto, para que você vá e faça mais do que eu fiz. Precisa ter muita unção para falar isso, né, irmãos? Ele fez tudo que ele fez, e ainda ele olha para os discípulos e fala assim, fica aí, que eu vou encher vocês do Espírito para vocês fazerem mais do que eu mesmo fiz. É muito Espírito Santo em Jesus. É muito forte essa autorização, essa outorgação que Jesus nos dá. É muito forte essa delegação de poder que Jesus dá para nós. Vocês vão receber. Em Atos, Jesus afirma, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus estava falando de hoje. Jesus estava falando do dia 3 de abril de 2016. Jesus estava dizendo até os confins da terra. Ele não estava falando Judeia, só o meu povinho, só a minha gente, só no meu pedacinho. Jesus estava dizendo, esse poder e autoridade vai alcançar os 4 cantos da terra. O meu povo vai se espalhar pelos 4 cantos da terra e vai fazer obras maiores do que as que eu fiz. É espetacular, irmãos. A palavra poder é dunamis. Daí vem dinamite, dinamizar, dinâmico, vem tudo de poder.
Mas agora tem um segredo muito sério aqui. A promessa do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo também tinha uma função. Poder para quê? Jesus falou. Poder para quê? Eu tenho unção para servir. E poder para quê? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O poder do Espírito, irmãos, é para testemunhar. Mas a palavra testemunha, do grego, é martúria, que quer dizer martírio, que quer dizer ser mártir. Como Estevão, como Tiago e quase todos os apóstolos. Sabe o que Jesus está dizendo? Não vai ser fácil, não é moleza, mas eu estou revestindo vocês de poder para suportar as oposições, as afrontas, os levantes do inferno. Eu estou dando poder para vocês serem mártires. Suportarmos o que Jesus suportou, porque nós vamos fazer as obras dele mais. Nós vamos ter que enfrentar e aguentar e suportar, ser ferido na casa dos seus amigos e irmãos, como Jesus foi ferido. A gente não suporta nada, né, irmãos? Se o irmão do lado na igreja pisa no calo do nosso pé, a gente já fala que não vai mais na igreja, já vira o rosto, não quer mais saber, reclama de Deus, blasfema. A gente não suporta nada. Jesus foi traído, ferido, negado pelos seus. Quando ele ressuscitou, ele chamou os seus e disse: vão lá e continuem a minha obra, porque agora vocês vão ter poder para ser testemunha. Tem que ter poder para ser mártir, irmão. E nós só temos essa capacidade, nós só temos essa condição, essa força de enfrentar tudo isso, cheios do Espírito Santo. Ele é poder do alto que vem sobre nós. Fique até ser cheio do poder do alto, e aí você vai, e não faz mal, que não vão te aceitar, não vão gostar do que você fala, vão te criticar, vão dizer que você é isso, é aquilo, vão mentir a seu respeito. Alegrem-se, regozijem-se quando mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Precisa estar cheio do Espírito Santo, irmãos, para se alegrar. Porque falam um pouquinho mal da gente, o mundo acaba. E Jesus diz: não, eu estou dando poder para você ser testemunha. Seja cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo deu sabedoria para aqueles homens, irmãos. Homens indoutos, homens incultos, diz a palavra de Deus. Para que eles fossem, e pela palavra daqueles homens, milhares e milhares e milhões se converteram ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios de poder do alto para resistir tudo isso. Um morreu crucificado de ponta cabeça, segundo a tradição. Outro morreu crucificado normal, segundo a tradição. Outro foi assim, outro degolado, né? Cada um numa situação. Por quê? Porque estavam cheios do poder do Espírito Santo. Estevão estava sendo apedrejado. Ele estava sendo apedrejado. E ele olha para o céu e entra em êxtase. Nem
dor eu acho que ele não sentiu naquela hora, irmãos. Porque ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. Acho que ele já estava lá. Nós temos que, sabe, irmãos, começar a adorar o Senhor por tudo que Ele nos dá o privilégio de fazer pela sua obra. Precisamos do Espírito Santo para ter uma postura como essa. Quando eles foram cheios do Espírito, eles entenderam. Aí eles entenderam de fato. E dali, irmãos, eles não pararam mais. Não dava para parar, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Cada um foi para um lado, cada um foi pregando aqui e ali, e falando, e fazendo milagres, fazendo maravilhas, porque Deus deu sabedoria para eles entenderem através do Espírito Santo. Não dá para fazer, não dá para exercer o ministério de Jesus, se não for através da promessa do Pai. Jesus disse, se não fosse necessário que Ele viesse, eu não iria. Mas para que Ele venha, eu vou. Para que vocês possam viver todos os dias cheios da presença de Deus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa presença que eu preciso, que você precisa, porque senão não dá para a gente fazer a obra do Senhor. Eu creio, irmãos, eu creio. Creio de todo o meu coração que Deus tem porção dobrada do seu Espírito para esses últimos dias. Os dias realmente são difíceis. Nós sabemos que vai haver a manifestação do anticristo. Quantas coisas vão acontecer. Muitos vão apostatar da fé dentro da igreja, fora da igreja. Nós precisamos de uma porção a mais do Espírito Santo. E eu creio. A palavra de Deus fala lá em Joel que nos últimos dias Ele ia derramar do seu Espírito de uma forma indiscriminada. Para que nós pudéssemos fazer coisas que nós nunca fizemos antes. Está na hora, igreja. Está na hora de nós fazermos as coisas que nós nunca fizemos antes. Porque esse mundo está muito, muito carente de amor. Muito carente de amor. E nós só vamos exercitar esse amor, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Para você fazer coisas ainda maiores. Quero orar para que você seja cheio do poder de Deus, da unção para. Não é para si, não é para mim mesmo, é da unção para servir. Que você seja cheio do poder do Espírito Santo para ser testemunha, para ser mártir. Mas para ganhar o mundo para Cristo. Para ganhar vidas e vidas, irmãos, o tempo está se esgotando. Está na hora da igreja se posicionar, cheios do Espírito Santo. Só que Deus não faz o que nós não queremos. Eu não quero, Deus, eu não quero. Eu não quero o Espírito Santo. Você pode se recusar. Mas também você não vai ter força, poder e autoridade para resistir o que vem contra nós, irmãos. Porque não vem só contra quem prega, não. Vem contra todos os que creem. Então, é um conselho que eu te dou. Encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. Espírito Santo de Deus. Nós estamos te desejando, Senhor. Nós estamos clamando por Ti. Nós estamos suplicando, vem Espírito Santo. Vem encher nossos corações e nossas vidas. Vem nos esvaziar de nós mesmos, do nosso egoísmo. Vem nos esvaziar da nossa maneira mesquinha, fraca, imperfeita, humana de
de ser, Senhor, e vem nos encher com a tua glória, com a tua autoridade, com a tua unção, com o teu poder, para fazermos a tua obra, Senhor. Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Nós estamos te pedindo porção do Espírito nessa noite, sobre a tua igreja, para que a tua igreja faça as tuas obras, Senhor. Para que a tua igreja seja um reflexo de Jesus Cristo aqui na terra, que a igreja desapareça como visão, como vaidade, como orgulho, e que o Senhor Jesus resplandeça a tua luz em nós e através de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, tira de nós o apego por esse mundo, tira de nós o apego pelas coisas passageiras, Pai. Ainda que o Senhor possa nos dar todas elas, para satisfazer o nosso coração, mas tira de nós o apego, Pai, tira de nós, Senhor, essa pequenez, olhamos para coisas tão pequenas, Senhor, tira, Deus, tira o apego, tira, Senhor, tira o medo, em nome de Jesus, o Espírito Santo de poder desça sobre nós agora e todo medo saia, toda timidez saia, em nome de Jesus. Somos tímidos, somos, ó Pai, muitas vezes envergonhados dessa obra tão gloriosa que o Senhor fez na nossa vida, Pai. Dá-nos coragem, ousadia, sinceridade, fidelidade. Deus, que este Espírito Santo refinador nos encha, para que possamos ser santos, como o Senhor é santo, Deus. A tua palavra diz, sede santos como eu sou santo. Deus, em nome de Jesus, que a igreja de Cristo, nestes últimos dias, possa ser cheia de santidade, de pureza, de amor, de verdade. Toda mentira, todo engano, todo embaraço caia por terra. Espírito Santo, purifica, santifica e autoriza o teu povo para fazer a tua obra. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós precisamos, dependemos do teu Espírito. Sem ti nada somos, nada podemos fazer. Queremos pensar em Espírito, viver em Espírito, andar em Espírito, falar em Espírito, decidir pelo Espírito, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, dá-nos o teu caráter, Jesus. Dá-nos o teu caráter, Senhor, para que o mundo olhe para nós, para que a igreja olhe para nós e veja Jesus Cristo vivo. Deus, eu peço essa bênção, essa glória sobre esta igreja, que eu oro, clamo, Senhor, suplico que esteja de pé até a tua volta. Dá-nos poder para estarmos de pé até a tua volta, Senhor, ou até o dia que o Senhor nos chamar. Mas eu peço, como pastora dessa igreja, que estes homens e mulheres estejam de pé para a tua vinda, Senhor, cheios de poder do Espírito Santo, unção, autoridade, sabedoria, humildade, santidade. Em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo agora e o abençoo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Amém.